Shalom, pessoal! Eu vou falar muito aqui da Torá, do Tanar e da Bíblia Hebraica. Vamos então entender o que cada um desses termos significa com exatidão. Eu uso Tanar e Bíblia Hebraica como sinônimos perfeitos. Quando falo um, poderia estar falando o outro. Tanar, ou Bíblia Hebraica, é uma sigla em hebraico. Taf, de Torá, Nun, de Neviim e Kaf, de Ktuvim. O Tanar é a coleção de 24 livros que compõem a literatura sagrada judaica. Como eu acabei de explicar, esses 24 livros estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é a Torá, que significa em hebraico moderno doutrina ou teoria ou ensinamento, e é composto pelos 5 livros atribuídos pela tradição judaica à autoria de Deus. Esses 5 livros são chamados de Bereshit, ou Gênese, Shemot, ou Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, Dvarim, Deuteronômio. Os primeiros nomes, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim, são os nomes originais em hebraico. Os outros nomes, Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os nomes da tradução da Torá para o grego. Os nomes em grego não correspondem ao significado do hebraico. Isso porque em hebraico se titula os livros sagrados pela primeira palavra significativa da primeira frase do livro. Já em grego, o título tem referência ao conteúdo do livro. Por exemplo, o segundo livro começa em hebraico com Ve'ele Shemot Bnei Israel, o que quer dizer, e esses são os nomes, Shemot, dos filhos de Israel. Então o nome do livro vem de Shemot, que é a primeira palavra significativa da frase. Mas em grego ele se chama Êxodo, porque o conteúdo do livro é a saída dos hebreus do Egito. O segundo grupo é chamado em hebraico de Neviim, profetas. Essa parte é composta na contagem judaica por 8 livros, e aqui o nome em grego é a tradução do nome em hebraico, porque a regra de nomear o livro pela palavra mais significativa de sua primeira frase não é usada nesses livros. Eis os Sfarim, os livros. Yehoshua, Josué, Shoftim, Juízes, Shmuel, Samuel, Malachim, Reis, Yeshayahu, Isaías, Irmiau, Jeremias, Yehezqueel, Ezequiel, Treiassar, 12 menores, são os profetas. A tradução aqui não é exata, mas é parecida. Os 4 primeiros livros são denominados primeiros profetas. E os 4 últimos são denominados últimos profetas. Vale a pena notar que os profetas menores não são menos importantes que todos os demais. Eles são menores apenas porque seus livros são mais curtos. O Tanar não é um livro de história, e sim de profunda e sofisticada mensagem filosófica e espiritual. Mas até esse ponto, os livros transmitem essa mensagem inseridas em acontecimentos históricos arrumados em ordem cronológica. Não é o que vai acontecer na terceira e última parte, onde se encontram livros ditos sapienciais, que se dedicam apenas a transmitir sabedoria, apesar que muitas vezes essa sabedoria vem em formato de um conto. Ktuvim significa escritos. Cada um dos livros dessa parte é independente de todos os demais. Eles transmitem sabedoria e também beleza. São 11 livros. Teilim, Salmos, Mishlei, Provérbios, Iov, Jó, Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, Ruth, Eirá, Lamentações, Kohelet, Eclesiastes, Esther, Daniel, Ezra e Neemias, Divrei Hayamim, Crônicas. Quem está familiarizado com a Bíblia cristã vai notar que a Bíblia hebraica não inclui alguns livros hebraicos que compõem o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Um exemplo é Macabeus. Isso significa que esses livros não foram considerados no mesmo nível dos demais pelos formuladores do judaísmo, apesar de que são, sem a menor dúvida, relevantes. E ainda há uma coleção de antigos livros hebraicos que não relacionei aqui e que não estão nem no cânone judaico, nem no cristão. Eu sei que dei muita informação e que talvez você esteja agora com vontade de rever tudo. Se tiver, então faz isso! Uma das grandes vantagens da aula em vídeo é que você pode ver e rever quantas vezes quiser,
Pode parar para anotar, consultar, etc. Por isso eu adoro dar aula assim. Tchau!